Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que me assiste, para você que me escuta. A palavra de Deus, segundo a Crônicas 7, diz assim, a partir do versículo 12: O Senhor apareceu à noite a Salomão e disse-lhe: Eu ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus para que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos devoradores que consumam a terra, ou se enviar pestilência entre meu povo, se meu povo, sobre o qual meu nome é invocado, humilhar-se, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração neste lugar. Essa passagem ela aconteceu no término da construção do templo que Salomão ergueu para Deus. Esse templo ele foi desenhado e arquitetado por Davi, mas eu já tinha avisado a Davi que ele não construiria esse templo, porque as mãos dele estavam com sangue. Ele era um homem de guerra e por isso Deus não iria permitir que ele construísse o santo templo dele, deixando assim para Salomão esta incumbência. E aí, após o término da construção do templo, Salomão consagrou o templo ao Senhor e Deus apareceu para ele e fez esse pacto com ele, dizendo, dando as diretrizes para que o povo se achegasse a Deus. Às vezes parece que Deus ele não tem ouvido a nossa oração, ou parece que ele não se importa com o que a gente está passando, com os problemas, as dificuldades que a gente enfrenta no mundo e até mesmo os problemas espirituais que a gente enfrenta. Mas eu quero te dizer que Deus ele está sempre atento, ele está em todo lugar, ele nos ouve a todo tempo. E aqui, quando ele fecha essa aliança com Salomão, ele dá as diretrizes, ele dá o caminho que o povo deveria seguir para poder ter a bênção do Senhor. A primeira coisa que ele fala: se meu povo, que se chama pelo meu nome, então se o povo de Deus, que diz ser servo do Senhor, se humilhar, primeira coisa, primeiro passo que a gente deve fazer é nos humilhar diante do Senhor. Será que a gente está verdadeiramente se humilhando? Ou será que a gente está num pedestal? Está sendo uma pessoa que a gente valoriza a nossa posição, valoriza o dinheiro, valoriza a importância do mundo, das coisas daqui do mundo? E será que a gente, nas nossas orações, a gente se humilha? A gente se derrama verdadeiramente para o Senhor? Isso é um questionamento que eu trago hoje, para mim e para você. O primeiro passo que o Senhor fala para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus, que se diz servo do Senhor, se humilhar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos humilhar perante o Senhor, derramar nosso coração diante da face de Deus, nos despir dos nossos títulos, nos despir dos nossos achômetros, das nossas faculdades, dos nossos cursos. A gente deve chegar perante a Deus nu, como a gente chegou ao mundo, para que Deus comece a partir daí ouvir a nossa oração. E o próximo passo é orar. A gente tem que orar. E você, tem orado o suficiente? Será que eu e você estamos orando o suficiente? Ou se a gente ora somente quando vai na igreja? Somente quando a gente está numa reunião junto com outro irmão? Você está orando em casa? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? É orar
ou pegar o celular para ver as mensagens? Antes de dormir, qual é a última coisa que você faz? É orar ou olhar o celular para ver se tem alguma mensagem importante que você não pode perder? Então a gente tem que buscar a Deus. Primeiro, se humilhar e logo depois orar. A vida sem oração é uma vida sem vitória. A gente tem que buscar a Deus a todo momento, estar em espírito e de oração a todo momento. Se eu estou trabalhando, se eu estou em casa, se eu estou estudando, se eu estou na rua indo para algum lugar, eu posso ali estar falando com o Senhor em espírito, meditando, lembrando da passagem, alguma passagem bíblica, e meditando no Senhor e conversando com Deus. A oração não precisa ser só na igreja, a oração não precisa ser só em casa ajoelhado. Se eu estou andando na rua, eu posso estar ali ligado com Deus em oração. Então que a gente possa a cada dia mais, o máximo de tempo que puder, estar em oração. E após a oração, o Senhor fala o seguinte: buscar a minha face. Será que a gente estamos buscando verdadeiramente ao Senhor? Ou se a gente está somente atrás de benefícios, atrás de bênção, atrás de uma resposta de Deus para resolver os nossos problemas? Será que eu e você estamos fazendo de Deus o gênio da lâmpada, onde a gente pede, faz o nosso pedido e ele tem que atender? Não. A gente tem que primeiro buscar a face de Deus. Aí em oração, através da oração, a gente tem que buscar a face de Deus. Independente se Ele vai conceder o desejo do nosso coração ou não. Ele é Deus. E a gente precisa ter isso em mente. Eu vou buscar a face de Deus. Eu vou buscar ter intimidade com o Senhor, para que Ele possa me preencher com o Espírito Santo dEle. E aí sim, ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E a próxima passagem vem: e se converter dos seus maus caminhos. Será que eu e você estamos abandonando os nossos pecados? Ou será que a gente está realmente orando, buscando o Senhor, indo nas nossas reuniões, indo nos nossos cultos, indo nos eventos da igreja, mas a gente está com aquele pecadinho de estimação? Será que a gente verdadeiramente está abandonando o nosso pecado? Que eu e você, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, independente do horário que você está ouvindo, que eu e você possamos refletir: será que a gente está abandonando os maus caminhos? Ou será que a gente tem aquele pecadinho que está lá oculto no fundo do nosso coração, no fundo da nossa mente, que de vez em quando ele aparece e faz a gente cair? Então que a gente possa também buscar sair do caminho mau. Como a palavra diz aqui, que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos. Vamos orar a Deus e pedir a direção de Deus, que às vezes a gente tem um pecado oculto. O que seria o pecado oculto? É aquele pecado que você não vê que é pecado. Isso pode acontecer. Às vezes a gente já tem uma prática tão rotina, uma prática que vem de anos, lá às vezes da nossa infância, ou até mesmo na idade adulta, mas que a gente foi orientado de uma forma errada. A gente foi buscou às vezes até uma orientação de alguém, mas a pessoa falou: não, isso aí não é pecado não, isso aí tá tudo bem, isso aí não tem nada a ver. Então é que a gente possa pedir a orientação ao Senhor. Eu e você, Senhor, busca ao Senhor e falou: Senhor, me revela o que eu preciso mudar, me revela pecados ocultos, muda minha mente, que eu viva uma novidade de vida, que eu viva uma transformação de mente, uma transformação de mentalidade. Somente assim, como a palavra de Deus fala, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu. Então, essas são as condições. Não adianta você se humilhar, orar, buscar a face do Senhor,
mas você não se converteu dos maus caminhos. Você não cumpriu todas as etapas para que Deus possa te ouvir. É claro que Deus ouve. Isso não quer dizer que as nossas orações não são ouvidas por Deus. Ele escuta as nossas orações. Mas o ouvir aqui é: eu vou atender, eu vou responder à oração do meu servo, da minha serva. Então ele diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Para ele perdoar, eu e você precisamos nos arrepender. Não tem como Deus perdoar uma coisa que você não se arrependeu. Então, que a gente possa buscar a face do Senhor, buscar a orientação, pedir o Espírito Santo para nos revelar o que a gente precisa mudar, nos revelar se a gente tem algum pecado oculto e, após a revelação, a gente buscar o arrependimento. Então, se a gente não se arrepender, Deus não tem como me perdoar, não tem como te perdoar. A gente tem que se arrepender. A gente tem que sentir asco do pecado. O pecado ele tem que ser um acidente na vida do cristão, não uma prática rotineira. E aí vem: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que seria esse sararei a sua terra? Eu me arrependi, pedi perdão a Deus, Ele me perdoou e Ele tem que me sarar. Às vezes Deus já te perdoou um pecado, você já se arrependeu, mas você não aceita, você se julga. Deus já te perdoou, o Espírito Santo já está ali disponível para Ele te curar, te transformar, mas você está com aquilo ainda na mente. Então o diabo às vezes usa os nossos erros para nos acusar. Então, se eu e você, a gente já pediu perdão, já se arrependeu, para que ficar pensando no pecado? Para que a gente ficar remoendo uma coisa que já é passado? Deus já te perdoou, então você tem que se perdoar. Se você hoje tem um pecado que você praticou, você já se arrependeu, mas ele ainda está aqui na sua mente ou aqui no seu coração, isso é uma seta do diabo para te afastar de Deus e para te impedir de que você faça a obra. Às vezes um sentimento de remorso nos corrói e nos impede de fazer a obra. Então que neste dia, nesta noite ou nesta tarde, você reflita. Se você está com algum sentimento que fica te acusando, mas que você já se arrependeu, você já abandonou, você já pediu perdão a Deus, que você possa se permitir que o Espírito Santo te sare, que você possa deixar que o Espírito de Deus venha sobre ti e te sare a sua terra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu venho te agradecer, ó Pai, por esta palavra, ó Pai, e eu venho te pedir para visitar esta pessoa neste momento, ó Pai. Ó Deus, que a sua cura venha sobre ela, ó Pai. Essa pessoa já se arrependeu deste pecado, esta pessoa já está buscando a tua face, esta pessoa já está se dedicando a ti, te buscando em oração, em leitura da palavra, mas o inimigo, ele vem acusando esta pessoa, ó Pai. Ó Deus, visita neste momento com o teu Espírito Santo e vá transformando esta pessoa. Liberta essa pessoa desse sentimento que vem impedindo ela de fazer a tua obra, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que ela possa ser restaurada, que ela possa, Senhor, esquecer, jogar no mais profundo mar o pecado dela que já foi perdoado, ó Pai. Que ela possa se perdoar e seu Espírito Santo possa, ó Pai, transformar esta vida, para que ela possa caminhar e pregar e fazer a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, amém.